Salve, salve, galera. Dia. Galera, Física 2, aula 5. Galera, Física 1, aula de ontem, eu não sei, o YouTube não está reconhecendo. Eu gravei no Meet mesmo e ele não está reconhecendo. Eu vou gravar de novo, tá? Daqui a pouco eu vou terminar essa aula, eu vou gravar ela de novo. E aí eu posto lá. Eu não sei por que o YouTube não está permitindo ela acessar, ela subir, para ficar lá disponível. Então, Física 2, aula 5 aí, a gente vai falar de campo elétrico, tá? A gente vai continuar falando do campo elétrico, vou falar um pouquinho da linha de força e da densidade superficial, tá? Então, já sabe que todo corpo que tenha carga, todo corpo que esteja carregado, seja ele positivo ou negativo, tá? Todo corpo, ele vai ter um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico dele, né, vai ter uma linha de força. Essa linha de força é que faz dois corpos se repelirem, dois corpos se atraírem, depende da sua carga. Se eles são positivos ou se eles são negativos, se eles têm sinais iguais ou se eles têm sinais diferentes. Então, essa linha de força que vai agir no corpo, fazer com que eles se atraiam ou se repelem. Tá? A linha de força, né, ela sempre vai ser tangente a, ao vetor que passa pela origem dele. Então, o que acontece? Eu tenho um corpo qualquer, tá? E aí ele vai estar, sei lá, um corpo aqui, tem um corpo aqui, e aí ele tem um campo elétrico vindo para cá. Tem que desenhar mesmo. Aí tem uma linha fazendo isso aqui, ó. Tem um campo elétrico aí fazendo isso aqui. A linha de força dele sempre vai ser tangente a esse movimento. Tá? Ele sempre vai sair em linha reta aqui, ó. Tá? Ela sempre vai sair em linha reta. Tá? Então, todo, sempre, tá? Corpo esteja carregado. A linha de força é aquela que une o vetor do campo elétrico em cada um dos pontos dele. E é tangente a esse vetor. Tangente. Então tá. Ele é tangente, ele sai em linha reta aqui. Tá? Então sempre assim. Então as linhas de força, elas nunca vão se cruzar. Por que elas nunca vão se cruzar? Porque elas são tangentes. Tá? Cada ponto vai ter sempre apenas um campo elétrico. Física. Não.
Ó. Tá vendo? Ele é sempre tangente, ó. Então, essa aqui. Não sei se vocês vão... Ó, ele tá vindo em linha reta aqui, ó. Ele é sempre tangente. Ele sempre vai sair pela tangente aí. Agora, no negativo... Ele sempre vai ser tangente a ele. No negativo, lembrando que ele entra. Ó, ele entra, ele aponta para o negativo. No positivo, ele sai. Né? No positivo, ele sempre sai. Ó. Vou colocar para cima aqui que ele fica menor. Ele sempre vai sair aqui do positivo. Opa! Não, sempre saindo do positivo. No negativo, ele sempre entrando. Tá? Então, essa é a linha de força dele aí. Se eu tenho duas cargas aqui, depende de como são essas cargas, se elas são positivas, se elas são negativas, vai ter ou a atração ou a repulsão delas. Então, ó, vou tirar esse sensor daqui, vou colocar uma positiva aqui e uma negativa aqui. Então, vocês estão vendo que ele está fazendo uma curva aí, ó. As flechinhas estão fazendo uma curva. Por que elas estão fazendo essa curva, galera? Todos que saem do positivo estão entrando no negativo, tá? Todos que saem de um entram no outro. Por quê? Tá? Porque elas têm a mesma quantidade de carga. Agora, se eu tiver... caramba, não quero mais, cara. Não quero mais isso daqui. Dois positivos, eles vão vir e no meio, o que vai acontecer? Eles vão se repelir, tá? Eles vão se repelir um ao outro. Aqui no meio, ó, aqui no meio, caramba, é muito ruim, é muito pequeno aqui, meu dedo é dedo gordo, e acaba não pegando. Ó. Tá vendo que a flechinha, quanto mais próximo, maior ela tá. Ó, aqui mesma coisa. E aí, quando vai chegando aqui no meio, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, porque o número é bem pequeno. Deixa eu tirar um print aqui. Uhum. Para vocês também não vai parecer muito pequeno. Que ali, a carga ali no meio deu zero. Tá? Por que que deu zero? Porque a carga ali, ela não está indo nem para um lado nem para o outro.
Então, ali nesse meio, a gente vai dizer que a linha de força, o campo elétrico ali, é nulo. Por que é nulo? Porque eles estão se repelindo. Então, ó, tá vendo? Eu vou chegando perto, vai aumentando a flechinha. Eu vou me afastando, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até ele chegar a zero aqui, ó. Mesma coisa se eu aproximar o outro, tá? Não importa aqui. Hã? E agora, ó, vou trocar aqui. Vou colocar um negativo. Vou me afastando, o número também vai diminuindo, o tamanho da flechinha também vai diminuindo cada vez mais. Também aqui, ó, também deu zero. Vocês verem, a flechinha também some. Então, quando ele está exatamente no meio e essas duas cargas são iguais, galera, uma tem tipo 30, 30 coulombs de carga e a outra menos 30 coulombs. Elas têm cargas iguais. Então, vai ser exatamente no meio aqui, tá? Que vai ser neutro, que vai ser nulo. Né? Se as duas forem positivas, tipo, uma tem 30, a outra tem 30 também, vai ser exatamente no meio. Agora, se elas tiverem valores diferentes, aí um pouquinho mais para frente, aí a gente vai calcular como vai ser, em que ponto vai ser nula essa aí. E sempre lembrando, sai do positivo e entra no negativo. Sempre saindo do positivo, tá? Sempre saindo do positivo e entrando no negativo. No positivo, a flechinha para fora. No negativo, a flechinha para dentro, tá? Isso é as coisas mais importantes que a gente tem que lembrar aí. E se eles forem placas? Deixa eu achar aqui uma plaquinha. Tem uma placa aqui e uma placa aqui. Vou até trocar a cor. Vou colocar uma aqui sendo vermelha. Então, uma é positiva. Vou fazer de novo aqui que ela saiu. Ô, cara. Aí uma é positiva e a outra é negativa. Tá? O que vai acontecer quando eu tenho duas placas? Se elas tiverem cargas exatamente iguais, o mesmo módulo, todos que saem de um, saem no outro. A linha de força, ela vai ser perpendicular à placa. Não importa, galera, se a placa esteja assim ou na vertical aí, né? Assim, na vertical, na horizontal. Se ela tiver meio de lado, não importa como ela esteja. Tá? Você pode rodar a placa aí como prefira, tá? Então, vou rodando a placa, ela sempre vai ficar na mesma direção. Ela sempre vai ficar perpendicular à placa, ou seja, placa, ângulo de 90 graus. Placa, ângulo de 90 graus.
Agora falar um pouquinho da densidade. Tá? O que é a densidade? Quando eu falo em densidade superficial, estou falando do equilíbrio eletrostático que ele vai ter. Então, por exemplo, imagine um material condutor. Água do mar, por exemplo. A água do mar é condutora. Tem muito sal. E ele recebe uma grande quantidade de carga. Ou seja, cai um raio na água. Por que os peixes não vão morrer? Porque essa carga, primeiro, ela se distribui na superfície. E se distribuindo na superfície, a densidade superficial das cargas, tá? Ela vai se distribuir em toda a superfície do mar. Porra, imagina o tamanho do mar, galera. Né? Tamanho da área do oceano. Que aí a gente tá falando tipo do Oceano Atlântico, né? Você tá lá em Bertioga, tá em Caraguá, tá lá na Bahia, cai um raio, meu, o mesmo raio que caiu aqui, lá no Rio Grande do Sul, na praia em Floripa, essa carga ela vai se distribuir igualmente em Floripa, no Espírito Santo, na Bahia, no Ceará, lá na onde que caiu. Então a área é muito grande. Então a carga ela vai se distribuir nessa toda essa superfície. O que vai acontecer? Eu vou ter uma densidade muito pequena, tá? Eu vou ter uma pequena quantidade de carga para aquele pedacinho que eu tô. Então eu tô nesse pedacinho aqui, tá? Eu tô nesse pedacinho aqui. Cara, tem o oceano infinito aqui, né? Gigantemente grande. E aí caiu um raio aqui. Esse raio que caiu, esse raio que caiu aqui, ele transmitiu uma quantidade de carga para esse oceano, para essa massa aqui, para esse condutor. E essa carga ela está se distribuindo nessa toda a superfície. Então imagina esse pedacinho que eu estou aqui. Se ele vai receber alguma carga? Vai. Muito, muito, muito pequena. Mas vai. Então isso é densidade superficial. Então quando a gente fala em densidade superficial, tá? Ela vai ser a razão entre a quantidade de carga recebida dividido pela área. Tá? Então, a densidade superficial ela é diretamente proporcional à quantidade de carga. Quanto mais carga, maior será a densidade superficial. E inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a densidade. Por isso que quando a gente tem fazendo ligação elétrica, a gente faz o fio terra, o aterramento. Por quê? Porque aí divide essa carga com toda a superfície da Terra. Toda essa carga aí vai ficar distribuída na superfície da Terra, tá? Por isso que ao cair o raio, lá no para-raio, distribui e não fica dentro de casa, não queima nada dentro de casa, ninguém corre risco de tomar um choque muito grande. Por quê? Porque toda essa carga foi distribuída, foi escoada para a Terra. Tá? Esse escoamento que a gente fala, né? Essa carga fluir, tá? Está diretamente relacionado aí com a superfície. Quanto maior a superfície, menor é a densidade. Menor é a densidade, menor é a quantidade de carga naquele pedacinho. Agora eu tô aqui, cai um raio, tipo, do meu lado. Ou cai um raio, tipo, na árvore onde eu tô encostado. Essa densidade vai ser maior. Por quê? Porque o corpo ali ele não é tão grande, a árvore. Então, não vai escoar para muito lugar. Até ela escoar para a terra, ela, tipo, a árvore está aqui. Está escrevendo agora?
Ficou bom. Então a árvore está aqui, ó, e eu estou encostado aqui, estou com a mãozona na árvore. Essa carga vai cair aqui, vai pegar toda essa superfície. Até ela chegar na Terra, professor, mas ela não vai escoar para a Terra porque ela está ligada na Terra? Sim, mas antes dela chegar lá embaixo na Terra, ela vai chegar em mim, né? Até ela chegar aqui na raiz, aqui embaixo. Então, por isso que a gente tem que, né, evitar ficar aí embaixo de árvore, fora o poder das pontas, que a carga se distribui com mais intensidade nas pontas. Dúvida, galera? Então, tem os exercícios aí da página 19, para vocês fazerem. Tá? O primeiro aí está falando, né? A partir da análise das linhas de força, você tem que analisar as linhas de força aí, pode-se afirmar que os sinais das cargas elétricas pontiformes são. Então, ó, o A, o B e no ponto P, né? No ponto A, aí você tem que fazer aquele esqueminha. Tá saindo, tá entrando. No B, tá saindo, tá entrando. E no P, tá exatamente no meio ali entre os dois. Vai ser nulo? Vai ser máximo? Tá? Então, prestem atenção referente aos sinais aí, ó. Na 2. Na 2, você tem que estar falando assim, no estudo da eletricidade e do magnetismo são utilizadas linhas de campo. As linhas de campo elétrico ou magnético são linhas imaginárias, cuja tangente em qualquer ponto é paralela à direção do vetor do campo. Sobre as linhas de campo, assinale a afirmativa correta. Tem as afirmações aí, só uma está correta. Na 3, você vai ter que calcular a densidade. Na densidade não, você vai ter que calcular a quantidade de carga, tá? Ele está te dando o raio, ele está te dando a densidade, que é 1 vezes 10 a menos 6, e ele quer saber qual é a quantidade de carga. E aí até ele coloca lá que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9 e que o π vale 3,14. Tá? Por quê? Galera, porque ele está falando de uma esfera. Então, você tem que calcular a área da esfera. Para quem não lembra como calcular a área da esfera, 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. É a área da esfera. E na 4, tem que ver, analisar essas 3 afirmações aí e ver qual que está certo e qual que está errado. Fechou? Galera, qualquer coisa, grita aí. Até amanhã. Beijo, me liga. Tchau.